Com a palavra, a excelentíssima senhora Adriana Bragueta. Muito obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a organização por esse magnífico evento. Já não é, felizmente, a primeira vez que discutimos CISG no Brasil. Já vínhamos discutindo há alguns anos, pelo menos, com mais frequência, mas é um momento, como disse o César no início da manhã, muito apropriado, e é muito empolgante ver a sala cheia, novos nomes, novas pessoas, e certamente um tratado que vamos utilizar tremendamente na arbitragem e nas questões judiciais. Não poderia deixar de dizer que o evento está absolutamente impecável e congratular o César, o grande nome que colocou esses palestrantes brasileiros e internacionais e preparou essa grande parceria. Então, damos início ao nosso painel. Nosso painel tratará da formação do contrato, nós vamos tratar de Standard Terms e comércio eletrônico, também vamos tratar sobre comércio eletrônico. O professor Luiz Olavo Batista falará de oferta, a Petra Butler de aceitação, o Ulrich Schroeter de incorporação dos Standard Terms. Passo inicialmente a palavra ao queridíssimo, todo mundo sabe que eu sou aluna e eterna, ele é meu eterno mentor, e hoje eu tenho a felicidade de ser sócia do professor Luiz Olavo Batista, conhecido de todos, mas faço questão de fazer algumas referências da sua experiência. O professor Luiz Olavo Batista é doutor em Direito Internacional pela Université de Paris II, árbitro da Câmara de Comércio Internacional, Brasil-Canadá, da Fiesp, ANCHAM, Eurocâmaras, muito também atuante ICC, ICDR, ICSID, um dos poucos nomes brasileiros em nomeações de ICSID, foi presidente do Corpo de Apelação da OMC, conselheiro do Grupo de Conjuntura Internacional da USP e consultor do Ministério das Relações Exteriores. Passo a palavra para o professor Luiz Olavo por 20 minutos. Muito obrigado. 20 minutos para a gente falar da oferta é pouco. De modo que o que eu vou fazer é sobrevoar a questão, rapidamente. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer uma separação entre aquilo que é o objeto da Convenção e aquilo que é o objeto da legislação interna. A Convenção trata da compra e venda internacional de mercadorias. O Código Civil, que se aplica nas matérias de direito privado no Brasil, cuida da compra e venda interna. O Código Civil herdou a jurisprudência vinda do antigo Código Comercial, mais a do próprio Código Civil, e tem o seu corpo de jurisprudência, suas tradições e os seus usos e costumes, próprios e consolidados. Nós sabemos que para o direito é extremamente importante a sua própria história, porque ela é gravada de um modo que é muito importante na memória de todas as pessoas. Bom, dito isto, eu tenho que lembrar que o regime da compra e venda no Brasil, e, portanto, o regime da oferta, faz parte de um capítulo do direito civil, que é a formação global dos contratos. Nesse regime da formação global dos contratos, há uma distinção muito importante entre a formação imediata e a formação diferida. A formação imediata, na verdade, usa esse nome, mas impropriamente porque ela não é bem imediata. Por quê? Porque há sempre um lapso de tempo, por menor que seja, entre a proposta e a aceitação. Por outro lado, ela também
opera, às vezes, com um lapso de tempo maior. Alguém que lê diz, me dá meia hora, me dá um dia para estudar a sua proposta. E responde. Está dentro daquilo que se considera uma formação imediata. A formação que é oposta a essa pela doutrina é a formação chamada à distância, ou de formação diferida. Na verdade, essa de formação diferida é aquela em que a oferta leva um tempo longo para obter uma resposta. Eu faço uma oferta, por exemplo, dizendo assim, esta oferta é válida por 30 dias. E a parte tem 30 dias para refletir e responder. E depois vem a resposta. Essas duas modalidades aparecem e são reguladas de uma forma específica que não corresponde bem na jurisprudência de todos os países signatários da Convenção. Quem quer que tenha dedicado uma parte da vida a estudar o direito comparado, como eu fiz, sabe que o grande problema de todas as leis uniformes, e a Convenção é uma lei uniforme, é que, na prática, ela tem nuances diferentes em cada lugar que ela é aplicada. O banco de dados que a Unidroit mantém, que é antigo, não só sobre esta convenção, como sobre outras, mostram bem claramente essas diversidades. E os estudiosos da convenção também veem essas diferenças. Então, o importante é que, na recepção da convenção no Brasil, a jurisprudência tenha presente a existência da jurisprudência dos outros países e tente evitar de se afastar na interpretação daquele que é o espírito e a vontade da convenção. É preciso buscar uma tentativa de uniformização. Para isso, é preciso resistir ao peso da tradição. Pois bem, imagine o seguinte, eu recebo uma proposta de um serralheiro para pôr mais uma camada de vidro na minha janela, para que eu não escute o barulho da Avenida Paulista, das manifestações que são feitas, que eu não seja irritado mais o tempo inteiro pelos palavrões que são ditos pelos manifestantes, pelas agressões que eles fazem às outras pessoas, tá certo? E daí o serralheiro me dá a proposta, em 3 minutos, pela minha experiência de advogado, eu posso responder a ele. Essa proposta é instantânea. Mas como eu vou depender para mudar a janela do meu escritório da aprovação dos sócios do escritório que eu administro, eu tenho que dizer para ele, deixa isso comigo que eu vou te mandar a resposta. Ele não põe o prazo. O pessoal demora para estudar, há uma mudança no preço do ferro, do alumínio, ele diz, retiro a proposta. Isto é uma coisa possível dentro do sistema brasileiro. A convenção tem um tratamento que é um pouquinho diferente disso, não é? Então, esse é um ponto que nós vamos ter diferenças. Nos 2 casos em que eu aponto de formação, a diferida e a presencial, eu tenho sempre presente um lapso de tempo. A presença do lapso de tempo é o grande susto, o que se pensa que haja ausência de lapso de tempo, é um dos sustos na proposta por via eletrônica. Eu vou mencionar a via eletrônica en passant no meio da minha conferência, porque eu quero mostrar que o uso do meio eletrônico não muda nada na questão do ponto de vista jurídico. Ela muda na prova, ela muda na prática, etc. Mas no ponto de vista jurídico não muda nada. Então o que acontece? Na via eletrônica, você pensa, aí é instantâneo de verdade. É instantâneo de verdade no tempo subjetivo das pessoas. Não é instantâneo de verdade no tempo do computador. Há os nanosegundos ou segundos que vão decorrer, que talvez a gente não perceba, mas que aparecem aí. Então, a instantaneidade é um atributo inexistente. O problema é o lapso de tempo ser maior ou menor. Esse é um ponto que nós temos que ter presente na compreensão do mecanismo da oferta-procura, porque é do decorrer do lapso do tempo que decorrem a maior parte dos problemas relacionados à oferta. É claro que um problema é que não venha uma resposta à oferta, venha uma contra-oferta. Uma contra-oferta que modifica as questões da oferta. Se acontecer de mudar isto,
e de uma contraoferta, o que acontece é que aquela oferta inicial deixa de ser a oferta. A contraoferta passa a ser a oferta. E quem fez a proposta inicial é que tem que responder se aceita ou não. Há um outro ponto também importante na oferta e na procura. É a completude da oferta. Toda vez que se faz uma oferta, ela tem que ser suficiente para ser compreendida e permitir com que um contrato se feche naquele momento. Aí vem a confusão que acontece em quase todos os países, porque os advogados tendem a confundir o contrato com o instrumento do contrato. O instrumento do contrato é o lugar onde eu registrei a existência do contrato. O contrato existe no mundo abstrato do direito. Ele é um encontro de duas vontades, que se torna conhecida de um para o outro pela manifestação livre dela. O papel é o lugar em que se transcreveu aquilo que foi contratado, para a memória e para a prova do que faz. É uma utilidade operacional, não é essencial. Então, quando eu digo que tem que ter os elementos para que se forme um contrato, eu vou me recordar daquilo que Aristóteles dizia sobre as coisas, que as coisas se distinguem umas das outras pela existência de qualidades essenciais delas, e que elas podem ter qualidades acessórias, que as fazem ser diferentes. Então, é muito simples a gente entender essa distinção. Quando eu falo de cadeira, pode ocorrer para a maior parte das pessoas uma cadeira com 4 pernas e um encosto. Mas todos vocês estão sentados em cadeiras que têm apenas 2 pernas e braços, além de ter o encosto e o assento. Ambas são cadeiras. Mas a ideia essencial do que é uma cadeira é de ser um instrumento ou modelo que serve para você repousar o seu corpo enquanto você ouve um conferencista chato. Ou você janta ou almoça. Então, o que acontece? Nós temos a ideia essencial. Esta ideia essencial é aquilo que a convenção buscou aprender. E ela, para poder chegar nisso, por causa das questões antropológicas, etnológicas e psicológicas que cercam o direito, foi buscar algumas qualidades acessórias que cercam a ideia do que se concebe como um contrato de compra e venda. Aí, então, o que aconteceu? Estas qualidades, na realidade, são acessórias para a ideia de compra e venda. Nem toda poltrona, nem toda cadeira precisa de ter um braço. Nem toda cadeira precisa ser estofada. Essas coisas são acessórias. O que é preciso é que ela cumpra a função. Então, o grande problema que nós vamos encontrar na definição da compra e venda é que cada juiz de cada lugar vai imaginar um tipo específico. E é muito fácil, porque se eu pensar em algumas férias que eu passei na Suíça com minha irmã, em que se alugava uma casa na montanha, todas as cadeiras eram feitas de madeira, um pouco esculpida, elas tinham um encosto que era mais estreito do que a gente estava habituado, a altura das pernas era um pouco mais comprida, porque os montanheses lá da Engadina são mais altos do que a média dos brasileiros. Então, a ideia de cadeira que se tinha ali era diferente da que eu tinha. Eu me lembro que eu cresci numa época em que eram muito populares as cadeiras tonê, e era uma outra coisa diferente. O tamanho era diferente, o assento era diferente. Então, se eu fosse um juiz, quando eu fosse julgar, eu teria no meu inconsciente a presença de uma cadeira tonê, e o juiz da Engadina teria a da cadeira da Suíça, da montanha. Mas aí, a ideia essencial está presente e a diferença jurisprudencial passa a ter uma importância grande. É comum, por isso, para simplificar a compra e venda, deixar de lado a discussão do que é essencial e o que não é, e aí nós vamos verificar que, como volume de dinheiro e volume de mercadoria, a prática superou. Todos os grandes produtos, as grandes commodities, são vendidas através do uso de contratos padrão. Esses contratos padrão servem ao propósito de definir de maneira bem precisa as condições do negócio. Eu vou vender açúcar cristal refinado. Eu tenho um modelo que é cristal refinado,
com refração ou sem refração. Isto significa que é um tipo especial de açúcar que teve uma fabricação específica e que tem um preço diferente no mercado do outro que é mais opaco. Então, eu vou adotar um contrato padrão que foi criado por uma associação de comerciantes de açúcar, vendedores e compradores e revendedores. Criaram esse contrato padrão. Tortas de alimento para animais, grãos, vão no GAFTA. O GAFTA tem todo o comércio de cereais regulado no mundo, mais de 933 formas de contrato diferentes que são usadas. E daí por diante, eu também já cuidei de contratos de especiarias, eu já tive casos de arbitragem, muitos em matéria de celulose e papel, e sempre os contratos que aparecem, quando há disputa sobre a compra e venda, são contratos em que há uma definição perfeita. Ali a discussão sobre se a oferta é completa ou não é muito pequena, porque primeiro era um telex, hoje é um e-mail ou um telefonema em que o cidadão diz: eu quero comprar arroz GAFTA 45 a $50 a tonelada, FOB Santos. Quando se diz isto, está dito tudo. Estão dadas as condições de entrega, está dado o preço, tá certo? E só falta um elemento fundamental. Quando é que se faz o pagamento? Tá certo? Mas a condição FOB já indica a existência de uma convenção sobre o pagamento, que poderá ter sido feita através de uma carta de crédito ou de uma outra maneira, porque senão há uma condição que é cash against documents. Então, o que acontece? Essas cláusulas e condições eliminam, na maior parte dos contratos, o problema da conflitualidade quanto ao conceito do que é um contrato completo ou incompleto. Porque até detalhes que parecem de somenos para nós, mas que são importantes para o comerciante, estão detalhados ali. Então, a oferta se faz de maneira praticamente automática e aceita de maneira automática. O que sobra? Sobram aqueles contratos de coisas feitas quase que sob medida ou de venda muito esporádica. Por exemplo, uma vez eu comprei uma máquina para um cliente, uma máquina que distribuía o produto a granel dentro dos navios. Essa máquina levou 2 anos para ser fabricada. Levou mais 6 meses para ser projetada e aprovado o projeto. Então, esse contrato não foi objeto de uma oferta precisa. Houve uma oferta de comprar a máquina se chegasse a um conceito de máquina que pudesse ser pago. E a negociação durou muito, muito tempo. Muito, muito tempo. E durou, acho que quase tanto quanto o projeto de engenharia. E saiu o contrato. Aí nós entramos dentro do que alguns começaram a chamar de batalha das formas. Porque uma coisa para um lado e uma coisa para o outro, e a oferta ia mudando de um lado para o outro. A oferta ficava como uma bolinha de ping-pong que levava uma raquetada de cada lado e pulava aquela cerquinha e continuava no jogo. Acontecia, às vezes, uma jogada inábil, a bolinha caía fora. Aí o que acontece? É quando, no curso da negociação, que as pessoas estão agindo de boa fé, acontece alguma coisa que torna a venda inviável. Por exemplo, nessa negociação desta estrutura enorme que consumia uma quantidade de aço muito grande, se tivesse uma variação enorme no preço do aço, tudo aquilo que havia sido discutido antes ficaria parado. E talvez não conviesse mais para a pessoa a máquina com a subida do preço que tivesse. E aí a negociação se interromperia de boa fé e a oferta não teria nunca se concretizado nos vai-e-vens que ela aconteceu. Bom, a CISG tem a função de pegar esse universo restrito dos contratos que não obedecem a fórmulas específicas. Ela exclui também os contratos que são de natureza puramente interna do país. Mas isso não quer dizer que ela não produz efeitos nesses outros contratos. Ela produz efeitos. Ela produz por quê? Porque como ela reflete um consenso dos Estados e, portanto, das nações sobre o que consiste e como se deve regular a compra e venda, ela está presente na consciência de todo analista e julgador em relação a isso. E essa presença que é importante, que é a existência disso. Por isso que eu comecei falando sobre a oferta
para dizer que ela era uma oferta que precisava de ter uma jurisprudência que fosse coerente e constante. Bom, eu queria chamar a atenção, por exemplo, sobre um ponto que me parece importante e que vai ajudar na interpretação. Nós estamos diante de um tratado. Se nós estamos diante de um tratado, a maior parte dos países signatários da CISG é também signatária da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados. Se são signatários da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, eles usam na interpretação e aplicação do tratado os artigos 31 a 33 da Convenção, que são os artigos que regulam a interpretação. Se quem tem a prática do direito comparado e gosta da história do direito, vai chegar à conclusão que o que esses artigos dizem correspondem muito de perto às 12 regras do Pottier para interpretação de contratos. Correspondem muito de perto das regras de um lord inglês, que eu esqueci o nome agora, que também escreveu sobre a interpretação de contratos. Então, e correspondem àquilo que os juízes experientes fazem na interpretação dos contratos. Então, o que é? O artigo 31 diz que um tratado deve ser interpretado de boa-fé, de acordo com o sentido comum a atribuir os termos do tratado, no seu conteúdo e à luz dos objetos e fim, respectivo objeto e fim. Ora, a CISG como tratado que é um tratado-lei, porque ela contém normas que são dirigidas aos Estados no sentido de faça com que uma lei do teor que está aqui dentro se aplique no seu país. E o Estado diz, assuma esse compromisso. O contrato dos Estados signatários é esse. É de praticar usar o mesmo texto de lei. Mas usar o mesmo texto de lei é dar o mesmo sentido às palavras no contexto, as palavras que estão escritas ali, e é analisar esse contexto à luz do objeto e fim do tratado. Então, há uma norma de interpretação específica que se aplica à CISG e que ajuda na interpretação. Isso é que é preciso recordar desde o começo aos juízes brasileiros e aos advogados brasileiros que forem examinar e aplicar isso. Por exemplo, uma outra regra. O artigo 31.3 da Convenção fala: ter-se-á em consideração, simultaneamente com o contexto, a. todo acordo posterior entre as partes sobre a interpretação do tratado ou aplicação de suas disposições. B. Toda a prática seguida posteriormente na aplicação do tratado pela qual se estabeleça o acordo das partes sobre a interpretação do tratado. Então, são os elementos que fazem parte do contexto. Não é? Depois, o 31.4 fala para um outro ponto importante: um termo será entendido num sentido particular se estiver estabelecido que essa foi a intenção das partes. Essas regras de interpretação são fundamentais. Eu não preciso falar da interpretação dos tratados em 2 ou mais línguas, mas ela é extremamente útil. Na minha experiência no órgão de apelação, teve vários casos em que no inglês existe uma certa confusão entre o would, o should e o could, que às vezes são imprecisas, e aí isso é logo resolvido quando você estabelece com as outras coisas. Há um caso célebre da Suprema Corte Americana, logo depois da compra da Flórida, que a tradução inglesa dizia assim: grant of lands shall be respected. E o tribunal entendeu que deverão ser no futuro serão respeitados. Depois a versão espanhola dizia assim: las concesiones de terras serão respeitadas. Aí não, quer dizer, respeitadas as que já foram feitas. Juntando, e aí o Supremo, quando teve à mão a versão espanhola, ele voltou atrás e disse: a primeira decisão estava errada, porque o espírito era o de manter aquilo que foi feito. A mesma coisa acontece na interpretação da Convenção. Eu não achei, porque eu examinei academicamente, não examinei na prática, nenhum elemento nela que me parecesse que as versões
tenho muita diferença, ou posso influenciar. Mas a gente deve ter presente isto. Bom, eu ia falar um pouquinho das diferenças entre a lei brasileira, mas eu não sei se o tempo permite, porque eu só tenho 3 minutos. Primeiro, o artigo 428 do Código Civil é diferente do artigo 15 da Convenção. Ele pode colocar algum probleminha. No artigo 429, há um problema em que os números 2 a B da Convenção não estão presentes. E uma última palavra sobre a internet. Eu vou dizer essa palavra, Adriana vai me desculpar, que eu vou ultrapassar um pouquinho o limite. Mas, lembrando um pouco o Eliot, porque o Eliot, como poeta, ele deu uma resposta para nós, para as questões ligadas ao uso da internet e ao comércio eletrônico. Time present and time past are both perhaps present in time future. And time future contained in time past. Quando eu vou examinar os problemas do comércio eletrônico, na essência deles, eu vou encontrar a mesma aplicação dos princípios básicos do direito descobertos pelos romanos 2000 anos atrás. Então, é o passado contido no futuro. A aplicação desses princípios vai se redundar em 2 problemas que a gente tem que enfrentar. Como é que eu faço a prova de que a oferta foi enviada? Hoje, com a internet, é mais fácil provar isso do que provar uma conversa telefônica, ou que seria provar um fax ou um telex. E o telex e o fax nós habituamos, eles foram superados e nós estamos no e-mail. Então, é muito simples. Se eu destruir a cópia do e-mail do meu computador, queimar o meu computador, não tem importância, porque ele atravessou todos os computadores do trajeto. Então, está ali mais prova do que se imaginava. Em segundo lugar, é o problema do lapso decorrido entre uma coisa e outra. Esse também pode ser medido. Então, a problemática do comércio eletrônico é só uma problemática aparente. É a das pessoas se habituarem a usar um meio mais próprio e mais conveniente de fazer o que elas devem fazer. É como os primeiros automóveis que andavam em Londres e que devia um cavaleiro na frente tocando uma corneta para prevenir as pessoas que viam um monstro cuspindo fumaça e fazendo barulho por ali, não é? Hoje em dia, nem a buzina mais é empregada, ela foi proibida na maior parte dos países, porque as pessoas já se habituaram com os automóveis nas ruas. Nós, em São Paulo, já habituamos com todos eles parados em todas as ruas o tempo inteiro. Então, eu queria dizer a vocês que, se o tempo fosse maior, eu teria muito prazer em conversar com vocês. Vocês me ouviram com a mesma atenção que eu ouço o meu dentista conversar, porque eu não podia reagir nem retrucar. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Infelizmente, a gente gostaria até de ouvir mais, mas não é possível. O senhor acaba nos dando uma aula, passando por Poitier e Eliot, de questões da diferenciação entre contratos padrões e o tema das questões essenciais já estarem presentes ou não, e na oferta, e, por fim, fazendo uma síntese de toda sua exposição, utilizando também a internet, que não cria nada de novo e até facilita a prova. Muito obrigada, professor. Com isso, eu passo a palavra à doutora Petra Butler, que é mestre em Direito pela Victoria University of Wellington, Nova Zelândia, é doutora pela Göttingen University, na Alemanha, professora e pesquisadora da Victoria University of Wellington, Nova Zelândia. Petra, por favor. Estou esperando pelos slides. Bom dia. Está muito baixo o som. Antes de mais nada, eu gostaria de seguir
as pessoas que falaram antes de mim, agradecer aos organizadores, particularmente ao professor César Pereira e aos alunos e alunas dele pela hospitalidade extraordinária que nós recebemos em Curitiba. É uma honra para mim ter sido convidada para falar hoje e eu tenho que pedir desculpas porque vou ter que sair logo depois dessa sessão para pegar o avião. Então eu não vou poder participar da maior parte da conferência, mas eu espero que essa não seja a última vez que eu estou aqui. Então eu vou tentar falar devagar para dar aos intérpretes a oportunidade de dar conta do meu sotaque alemão, que está misturado com um forte sotaque neozelandês, como as pessoas me dizem. Vocês provavelmente verem uma coisa engraçada. No topo está o prédio do governo da Nova Zelândia, nesse slide. Proposta e aceitação são os componentes de todo e qualquer contrato. Nós acabamos de ouvir o que constitui uma oferta, uma proposta. Agora, nos próximos 20 minutos, vou jogar alguma luz sobre o que constitui uma aceitação sobre a CISG. E embora, particularmente e muito indiretamente, eu só validar com os artigos 18 e 19 da CISG, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para enfatizar, antes de iniciar aqui, uma compreensão da CISG e da sua jurisprudência. Para isso é importante não enfocar nenhum artigo específico isoladamente da CISG, é preciso ver cada artigo dentro de toda a estrutura da CISG. Particularmente o artigo 8, ao qual a professora Schwenzer já aludiu, os tribunais, a intenção das partes sempre deveria ser levada em conta ao examinar outros artigos da CISG. Isso poderia ser muito óbvio para os juristas do Civil Law e para vocês, provavelmente aqui vocês fazem normalmente com o Código Civil, mas certamente é digno de nota na tradição do Common Law. Então, no primeiro slide, isso é apenas uma visão geral dos dispositivos sobre a aceitação. Como eu disse, particularmente eu vou lidar com os artigos 18 e 19 da CISG. Três elementos precisam ser cumpridos para a resposta a uma proposta, uma oferta, se torne uma aceitação. Primeiro, tem que haver uma indicação de consentimento. Em segundo lugar, o consentimento deve ser irrestrito. Em terceiro lugar, o consentimento deve ser efetivo, eficaz. Então, eu pensei em dar uma olhada em tudo isso, então comecei com um pequeno caso. Um vendedor italiano vende sua coleção de primavera e verão a um comprador alemão. O comprador encontrou algumas das roupas de qualidade que não estava em conformidade. As negociações entre as partes iniciaram. Seguindo-se as negociações, o comprador enviou um vendedor um cheque com o valor do preço de venda, incluindo a dedução pela desconformidade. O cheque foi acompanhado por um aviso, uma nota em alemão, dizendo o seguinte, agora traduzida: este cheque paga a conta total, incluindo os juros de mora, espécie de qualquer espécie. Isso não é um pagamento em conta. Se você não concordar com isso, pedimos que você devolva o cheque. O vendedor depositou o cheque. Mais tarde, ele exigiu a diferença no preço do comprador. A questão que o tribunal tinha que determinar era a seguinte: será que o vendedor aceitou uma modificação do contrato em relação ao preço de compra? Eu sei que nós temos, vocês têm a CISG no material, mas isso está no artigo 18. Gostaria de acentuar que o artigo 1 é basicamente o ponto de partida. Constitui essa aceitação, a declaração outra quando o destinatário manifestando seu consentimento à proposta. O silêncio ou a inércia deste, por si só, não importa a aceitação, na versão em português.
Tornar-se-á eficaz a aceitação da proposta no momento em que chegar ao proponente a manifestação de consentimento destinatário. E eu vou lidar com o artigo 18.3 daqui a pouco. Então vamos examinar o consentimento. Constituir a aceitação da declaração, tornar-se-á eficaz a aceitação da proposta no momento em que chegar ao proponente. Então a proposta ou a aceitação tem que chegar até a esfera de controle do proponente. Então, se nós pensarmos sobre isso, sobre o exemplo clássico, é o correio. Quando é que ela chega na esfera de controle? Ou seja, ou é a caixa de correio, ou então a caixa postal na agência do correio. A coisa fica mais interessante com a aceitação eletrônica, como através de e-mail. E eu concordo, vou falar sobre isso um pouco mais tarde, concordo com o palestrante anterior. O comércio eletrônico é um tópico que está muito na onda, mas é muito mais aberto ao bom senso. E se diz geralmente que o uso de comunicação eletrônica atinge o proponente quando atinge o servidor ou chega ao servidor do proponente. Bem, outra questão em termos de alcançar é a pergunta se o uso de comunicação eletrônica só é permissível se o destinatário, neste caso, o proponente, concordou em usar, explicitamente ou implicitamente. Então, basicamente, será que ele pode alcançar a esfera de controle se você não espera esse método de comunicação? E talvez eu tenha uma pequena discussão com o professor Schroeter, discutimos sobre isso a noite passada. É o seguinte, no país de onde eu veio, a Nova Zelândia, eu diria assim, é claro, porque atualmente o e-mail, por exemplo, é um meio de comunicação tal que você pode esperar respostas por e-mail. Mas a posição ortodoxa de momento é que para usar o e-mail só é permissível se isso é acordado explicitamente ou implicitamente. Obviamente, as partes podem concordar em relação a uma forma específica de comunicação que eles gostarem. E o silêncio em si mesmo, o silêncio é adorado, mas provavelmente o silêncio não é adorado quando estamos falando da CISG. O silêncio ou a inação em si mesma não tem qualquer valor declaratório. Uma aceitação pode ser retirada até que a aceitação atingir o proponente. Está no artigo 22, que é uma coisa, deve ser uma coisa bastante óbvia. Bem, o silêncio sempre é uma questão muito interessante. Como eu disse anteriormente, não existe nenhum artigo, existe isoladamente na CISG. Eu mencionei o artigo 8 anteriormente. O artigo 8.3 permite que a pré-negociação, mas particularmente a conduta pós-contratual, seja levada em consideração. Ou seja, em certas situações, o silêncio pode equivaler a uma declaração significando consentimento. Além disso, o artigo 9, que fala sobre as práticas e os usos e costumes entre as partes, também pode levar ao significado de que o silêncio pode ter um significado declaratório. Interessante também é o artigo 18, parágrafo 3, porque o parágrafo 18.3 estipula que em certas situações, especialmente se o proponente afirma expressamente ou autoriza uma aceitação ou as transações anteriores das partes estabeleceram uma prática que a aceitação não tem que chegar até atingir o proponente. Ou seja, a aceitação, então, se torna efetiva no momento em que o ato é realizado. O ato de aceitação. E se pode chegar a tal ponto nesse jurisprudência, mesmo ficando em silêncio, não fazer nada, pode significar aceitação como tal. Então, quando a aceitação pode residir na conduta que é equivalente a uma declaração, tem um erro ali no slide, que significa o envio, as mercadorias, o pagamento ou a abertura de uma carta de crédito. Geralmente, 18, parágrafo 1, a aceitação através da conduta ainda assim tem que chegar até o proponente.
Então, existe uma diferença entre o 18, parágrafo 1, onde a conduta tem que chegar até o proponente, e 18, parágrafo 3, que em circunstâncias especiais, só fazer alguma coisa basta, é suficiente naquele momento para tornar efetiva a aceitação. A questão do tempo da aceitação, isso, o professor também mencionou isso. A regra é que a aceitação se torna efetiva quando atinge o proponente, mas tem que chegar em tempo hábil. É fácil, se nós sabemos que é fácil de saber se o proponente estipulou um limite de tempo, data específica, tempo, ou então 2 dias úteis, ou eventos que permitem uma determinação de um prazo, como por exemplo a conferência da CISG aqui no Brasil. E em relação ao tempo, especialmente quando se faz comércio internacional, quando você tem um limite de tempo que estipula, por exemplo, amanhã às 2 da tarde, ou daqui a uma semana às 2 da tarde ou à meia-noite, se você está fazendo uma transação entre zonas de tempo diferentes, porque de momento há uma diferença de tempo de 16 horas entre Wellington e Curitiba. Se a gente acordar amanhã às 2 da tarde, serão 2 horas em Wellington ou 2 horas da tarde em Curitiba. Geralmente se aceita que é o tempo indicado pelo proponente no local em que ele está estabelecido que determina o prazo. Mais uma vez, voltando às questões do comércio eletrônico, será que uma oferta que foi feita por e-mail, agora vamos inverter a questão, pode ser aceita? Há uma decisão de uma corte de apelação alemã que diz não. Aqui, pessoalmente, meu argumento seria que a decisão em relação ao tempo depende do tipo de mercadorias também, do tipo de transações entre as partes e também das suas expectativas. E, naturalmente, que tipo de correio você usa e qual é a velocidade do correio. Então, se você usa o UPS, por exemplo, que é um serviço de entrega expressa, que provavelmente entrega dentro do mesmo dia na Europa, por exemplo, ou se você usa outras formas que podem levar 2 diferenças. Isso faz uma diferença quanto a essa questão. Eu não sei se vocês pensaram sobre esse exemplo com um cheque. E aí se chegaram a uma conclusão, no contexto do Brasil, qual poderia ser uma solução possível a partir daquilo que eu disse a vocês sobre a disposição da aceitação, artigo 18 dos CSIG. Mas isso aqui é o que o Tribunal Alemão decidiu. O tribunal disse qualquer afirmação ou outra conduta do proponente que indica consentimento como a proposta é uma aceitação, mas do destinatário. Embora a aceitação geralmente só se torne efetiva no momento em que a indicação de consentimento chega até o proponente. Isso é uma situação diferente quando o destinatário indica seu consentimento realizando um ato sem avisar o proponente. Nesse caso, a aceitação se torna efetiva no momento em que esse ato é realizado. Isso significa que vocês se lembram que naquele momento o vendedor aceitou aquele preço reduzido que foi enviado por cheque pelo comprador. No exemplo que eu mencionei antes. Agora eu vou falar de um outro caso da Alemanha. Aqui estamos enfocando o artigo 19 da CISG. Um fabricante italiano de calçados processou um comprador alemão, que é o réu, pela a falta do pagamento total do preço de compra. O comprador procurou a indenização. O comprador argumentou que ele tinha encomendado 3.240 pares de calçados em vez dos 2.700 pares que foram entregues. Quanto a reivindicação de que o comprador tinha enviado uma encomenda de 3.240 calçados ao vendedor. O vendedor não respondeu a essa encomenda, mas em vez disso enviou 2.700 pares de calçados. Isso aqui é o que o artigo 19 diz. O primeiro parágrafo fala, diz que deve haver uma aceitação, mas se tiver aditamentos, limitações ou outras modificações, representará uma recusa da proposta e constituirá uma contraproposta. No parágrafo 2, acentua que
as condições, os aditamentos não alteram a essência, eles não representam uma contraproposta. O artigo 3, parágrafo 3 do artigo 19, avisa ou dá como exemplo quando temos, com certeza, uma mudança material, substancial na oferta ou na proposta. Então, resumindo, a oferta ou proposta precisa representar, a aceitação, outro erro ali, a aceitação precisa representar uma expressão definitiva e irrestrita das condições propostas pelo proponente. Artigo 19, como eu disse, há modificações não essenciais, não substanciais, são aditamento, oferta, expectativas e ideias em relação à relação comercial. Modificação substancial tem a ver com o preço, mudança de requisitos de entrega, mudança do local ou do prazo de entrega, mudança de quantidade e acréscimo de cláusulas de arbitragem ou jurisdição. Isso é realmente importante. O artigo 19, por outro lado, não é desencadeado se as partes concordam que a divergência é apenas linguística, houve um problema de língua e não um problema de intenção. Ou se as partes deixaram intencionalmente a questão para que uma das partes decidisse. Neste caso, aditamentos à aceitação que não são substanciais não desencadeariam o artigo 19, porque isso corresponderia à intenção das partes. Voltando então ao nosso caso, para abreviar a questão, o fato de que a ação do vendedor de só enviar 2.700 pares de calçados foi uma alteração substancial das condições da proposta feita pelo comprador, porque foi uma mudança de quantidade e, portanto, isso representou uma contraproposta e que, no final das contas, o comprador aceitou pelo menos os 2.700 pares de calçados ao recebê-los. O tribunal dizendo que mesmo que o comprador tivesse queixado a respeito da quantidade que faltava, o vendedor não teria a obrigação de fazer a entrega adicional, porque em nenhuma época ele tinha aceito entregar uma quantidade maior de calçados. Então, falando agora muito brevemente sobre o que foi mencionado na palestra da professora Schwenzer e também na palestra anterior, foi a questão dos problemas relacionados ao comércio eletrônico. Bem, a primeira opinião, parecer do comitê da CISC já discutiu a questão das comunicações eletrônicas. E, sem dúvida, um contrato pode ser celebrado e concluído usando meios eletrônicos sob a CISG. E eu concordo inteiramente neste ponto com o palestrante anterior, no sentido de que estamos apenas frente a um meio de comunicação diferente. Então, aplicar o bom senso é o que deveria prevalecer. Eu também sou uma jurista de direitos humanos e, nesse caso, o direito eletrônico já tem uma grande quantidade de pesquisas. A mesma questão surgiu quando usamos o telefone pela primeira vez ou o fax. Então, o que nós precisamos usar é o bom senso ao lidar com os novos meios de comunicação. Dizem que as pessoas nesse ramo me dizem que isso ainda não é o fim da história. A comunicação ainda vai mudar rapidamente nos próximos anos. Então, na minha opinião, os princípios da CISG podem ser aplicados aos novos meios de comunicação usando um pouco de bom senso. A questão quando um e-mail de consentimento chega até o proponente, essa questão pode ser respondida lembrando que a aceitação tem que chegar até a esfera de controle do proponente. A resposta é que o e-mail tem que chegar, a resposta é que o e-mail tem que chegar ao servidor do proponente. Quando as tecnologias que lidam com a formação do contrato,
Um tipo de contrato pode se encontrar na era de compra online de software, os chamados Quick Wrap Agreements ou Browse Wrap Agreements. E entende-se que isso seja um contrato em que as condições sejam acordadas apertando um botão de aceitação durante o processo de instalação do software. O processo de instalação não continua se o comprador não aperta um botão específico. Então, se a gente pensa sobre isso, também existe um cenário em que há uma oferta e uma aceitação. Isso garante que as condições sejam acordadas, sejam consentidas. Entretanto, em contratos, não sei se o problema é em B2B, é mais um problema nas transações B2C, isso não assegura que elas sejam realmente percebidas, mas em contratos business to business, a gente supõe que as pessoas leiam o que assinam aquilo com que concordam. Gostaria de concluir por aqui e agradecer pela atenção de vocês. Thank you very much, Petra. Obrigada, Pedro, por nos explicar a interpretação dos artigos 18 e 19, especialmente usando o exemplo do cheque e dos calçados. Acho que isso foi uma boa ilustração para muitos e muitas de nós. Eu esqueci de mencionar que as perguntas serão feitas por escrito. Algumas assistentes estão passando e podem coletar as perguntas. Nós teremos algum tempo de perguntas assim que encerrarmos o painel. Dito isto, eu passo a palavra ao nosso último palestrante, que é o Ulrich Schroeter, que é professor da Universidade de Mannheim e diretor do Instituto de Corporate Law da mesma universidade. Por favor, Ulrich. Senhoras e senhores, é um prazer ser o último panelista. E como os meus colegas anteriormente já fizeram, também agradeço por estar aqui em Curitiba. Eu sempre chamo essa viagem dos 3 Cs. C por causa de Curitiba, segundo dos 2 Cs, por causa das razões de estar aqui, que a primeira eu sei CISG, e o terceiro C é caipirinha. Por causa disso, eu agradeço muito ao César, que também é outro C aqui, não é? Para me colocar no primeiro grupo de palestrantes, porque eu prometi a mim mesmo não ter a primeira caipirinha antes da minha apresentação, não é? Então, eu agradeço por estar falando cedo e eu já posso ir para o bar beber caipirinha depois que eu falar. Então, nos próximos 20 minutos, eu gostaria de falar o seguinte, que gostaria de estar disponível a vocês, mas se a coisa ficar complicada, vocês podem me trazer uma caipirinha. Então, vamos falar da inclusão de termos padrão nos contratos CISG. Essa é a minha tarefa hoje. Eu listei questões possíveis que poderiam ser tratadas com relação ao CISG. E como eu só tenho pouco tempo, não vou conseguir falar sobre tudo. Eu vou me limitar ao número 1. E no momento não vou falar de termos de resolução e as batalhas das formas, mas se tiverem perguntas eu fico à disposição para responder depois que eu tiver feito a apresentação. Mas no momento eu vou falar da inclusão de termos padrão nos contratos CISG. A questão é a questão é que não há regras específicas no CISG sobre termos padrão. Bom, o CISG não fala nada, mas na prática a questão é um pouco mais complicada. Por quê? É um fenômeno que muitos negócios usam letras miúdas na oferta e espero que esses termos sejam incluídos
no contrato. Portanto, há muitos casos que estão na CISG falando de termos padrão nos contratos da CISG. A primeira coisa importante a se notar é que no CISG, que se trata a questão de termos legais ou não, veja, eu venho da Alemanha, lá há regras especiais sobre termos padrão, termos que são usados mais de uma vez para múltiplos usos. E eu tentei achar uma tradução alemã do Código Civil. E eu não vi nada específico sobre esse assunto, mas quem sabe é porque eu procurei rápido demais, ou quem sabe a tradução não era muito boa, não sei. Mas em muitas coisas legais não há regras específicas para termos padrão. Com a CISG é a mesma coisa. Então, na convenção, a questão é como os termos que não estão no seu termo total vão se tornar parte do contrato. A questão é que você tem uma cooperação por referência. E todos vocês já devem ter notado na sua prática legal que é que você vê em muitos formulários mandados de uma parte a outra. Isso tudo está em condições gerais de venda em geral. Como esses termos ficam sendo parte da oferta? Isso é uma questão da CISG. E até agora nós tivemos uma aceitação global, claro, entre os estudiosos. Você olha para a convenção para determinar o que tem que ser feito. E eu vou entrar em mais detalhes num segundo. Para incluir termos padrão, podemos fazer tudo o que você tem que fazer oralmente, por escrito, por e-mail, pela internet, ou simplesmente por causa da razão que a CISG não tem nenhum requerimento prévio. Então não há nenhuma barreira específica para o e-commerce nessa área. Duas questões, ou uma em particular, que não é regida pela CISG em si, que seria uma questão doméstica, a lei brasileira, seria a validade de termos padrão, a validade de cláusulas específicas, se essas cláusulas são justas, se são aplicáveis. Isso o CISG não fala nada, então a gente olhou para a lei local, tem o artigo 4, parágrafo 1, subparágrafo A, que fala da validade dessas cláusulas no contrato CISG e fala que a convenção não fala nada sobre essas questões. Cláusula surpresa em termos padrão, isso teria a ver com a inclusão de alguns termos padrão ou validação. A lei brasileira não tem regras específicas, então vamos elegantemente pular esse ponto, mas basicamente há uma indicação parcial aí do CISG e da lei doméstica, mas não é algo fácil de se encontrar aqui. Se chegarmos nos requerimentos importantes à inclusão de termos padrão, não há regra específica na CISG. Veja, essa aqui, minha habilidade limitada para fazer PowerPoint aqui, por isso está em cima, então me desculpem. Mas a gente tem a questão de como os termos padrão se tornam parte de um contrato CISG, de acordo com o artigo 14 e 18 de oferta e aceitação. A gente precisa de duas coisas. Uma oferta que faz com que esses termos padrão sejam parte da oferta e isso tem que ser aceito. A parte de discussão aqui é sempre nessa área. Interpretação. Veja, eu não estou conseguindo me entender com o PowerPoint aqui. Estou quase lá. Peraí.
Então, a interpretação da oferta com relação ao artigo 8, quando incluindo os termos padrão. Para fazer com que esses termos sejam parte, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, uma referência na oferta dos termos padrão, e aí agora vem a parte mais complicada, o texto integral tem que estar disponível para a outra parte. O segundo requerimento, ou seja, esse requerimento de deixar disponível foi pedido pela Suprema Corte alemã, e é uma coincidência que a Petra usou 2 casos alemães. Então agora aqui vem um terceiro caso alemão no slide. Não é que a gente está falando só da jurisdição da Alemanha. A Petra tem até 2 jurisdições, mas é um acidente que isso foi decidido pela Suprema Corte alemã. E poderia ter sido em qualquer país da CISC. E o que eu vou mostrar para vocês, essa decisão, o Supremo Alemão disse assim: você não tem que apenas se referir a um termo padrão, mas você tem que fazer o texto integral estar disponível para outra parte para que os termos padrão sejam parte da oferta. Isso foi uma decisão. E nós temos o texto aqui, numa tradução do alemão, porque o texto original estava em alemão, essa é uma tradução para inglês. E aqui, vocês estão vendo em inglês, aqui diz a intenção de incluir no contrato tem a ver com quem recebe a oferta, quer dizer, a intenção normalmente é uma referência, e daí vai adiante e diz que também o CISC requer o uso de termos standard que sejam mandados e disponíveis para aquele que recebeu a oferta. Esse é o requerimento da maioria dos termos de comparação. E às vezes é justamente aqui que aparecem os problemas. Quer dizer, a questão de deixar disponível, não é? No texto integral. O efeito importante dessa decisão não é só uma questão primária de que primeiro houve essa decisão numa Suprema Corte, não é isso. Mas é questão de que, uma vez que foi feita em 2001, todos os outros países da CISG acabaram apoiando essa decisão da Suprema Corte Germânica, e eles disseram então que iam seguir o que a Suprema Corte Germânica havia determinado pela primeira vez. E há poucos casos na CISG em que há um desenvolvimento realmente internacional, com uma interpretação uniforme. Hoje em dia também tem cortes austríacas e dos Países Baixos, e eu tenho certeza que haverá outras ainda no futuro, sem falar na crítica que foi feita na Corte Suprema Alemã como sendo estrita demais, mas foi seguida. Agora nós estamos falando da referência ao termo padrão. A oferta tem que se referir aos termos padrão, isso é a situação usual. Há raros casos em que as partes assinam um contrato e esse contrato se refere a termos padrão, e entre eles há outros que estão envolvidos aqui, e em geral as mesmas regras que eu vou explicar para vocês se referem a esse caso, mas em pequenas diferenças. Mas você em geral tem que concordar com essas ofertas e a interpretação pode ser um pouco diferente. Como a referência tem que ser feita? Não há nada específico no CISC. Não há um requerimento específico, não diz se tem que estar escrito ou em bold, mas tem que ser de uma maneira que, de acordo com o artigo 8, parágrafo 2,
que a outra parte entenda que eles querem fazer a sua oferta incluindo esses termos padrão. No caso da jurisprudência, há um requerimento de uma referência clara. Então, há decisões de corte de vários países e, às vezes, eles mandam uma página, um padrão que descreve a oferta e, na parte de trás, há os termos padrão. Mas na frente não refere especificamente no verso. Então, isso não é suficiente para que o verso da página seja parte da oferta. Mas, enfim, na verdade, a informação está no verso. Tem que estar na língua correta. Então, em inglês, no caso, você tem um padrão em inglês. Digamos que o seu cliente aqui escrevendo em português, veja, você tem que escrever na língua que a pessoa entenda. E a referência tem que ser clara o suficiente para dizer quais são os termos padrão que estão sendo indicados. E é claro que, às vezes, você tem mais de um termo padrão para um país específico, para um contrato específico, para para esse produto aqui ou para aquele outro. Teve um caso da Suprema Corte da Áustria. Ufa, que bom que esse caso aqui não é alemão, não é? E tinha um caso de gás propano e tinha um comprador com diferentes termos padrão, e para um contrato de longo prazo ou curto prazo eram termos diferentes. Nesse caso havia uma negociação e eles fizeram uma oferta dizendo assim: estou encomendando com as condições usuais. E a corte disse que isso não é suficientemente claro, porque não estava claro quais eram as condições usuais, comparando as de curto prazo com longo prazo. Então, isso tem que ser interpretado e tem que ser claro o suficiente. Se não for claro o suficiente, a referência é insuficiente, então não é parte da oferta. O segundo requerimento é de tornar disponível. Só a referência não é suficiente. O texto tem que estar disponível para a parte para que, quando recebessem essa oferta, e se eles dissessem eu aceito a oferta, soubessem o que estão aceitando. Como tem que estar disponível? Não há um requerimento formal, apenas diz que tem que ser enviado ou disponível de outra fonte. O que é mais interessante se fazer é colocar já no começo da negociação em papel ou como e-mail. Assim você pode provar que os termos padrões foram disponibilizados, como no mundo e-commerce. E se você não imprimiu, e se o teu computador não guardar que você enviou, você chama os americanos e eles vão conseguir dizer se você mandou naquele dia ou não. E se isso não foi feito no início da negociação, você pode mandar por fax. Se você mandar por fax, não mande só a página da frente, mande o verso também, com os termos no verso. Você não imagina quantas vezes as pessoas não fazem isso, e obviamente as pessoas vão dizer que não estava suficiente em termos de clareza. Uma questão difícil é, será que isso é suficiente se você se refere a uma homepage onde você tem lá, nossos termos padrão estão disponíveis na homepage. Olhe lá se você tiver interesse. Há alguns casos que dizem que não, isso não é suficiente. Se a negociação foi conduzida por carta ou telefone, mas provavelmente é diferente se o contrato foi feito por e-mail e há uma referência no e-mail
e você tem que clicar. Então, às vezes aqui a situação não é bem clara. É suficiente se for um contrato por e-mail, não é suficiente se for no papel, porque quem recebe teria que ir para o computador e olhar para os termos. E a regra diz, deixe disponível, não espere que o outro procure. Mas a questão aqui não está totalmente clara para a alegria dos participantes do Amuka. Práticas e usos não são aqui muito úteis nesse contexto. Então vou pular para quase para o último slide, mas não é o último ainda. Para fechar os meus 20 minutos. A língua. Em que língua nós temos que fazer os termos estarem disponíveis? No comércio internacional, obviamente, isso é uma questão importante, porque às vezes as partes não falam a mesma língua. E a questão é, será que é suficiente fazer na língua em que você fez as negociações? Se você negociar em inglês, então você vai receber os textos em inglês, então você obviamente supõe que a pessoa entende inglês, então isso é suficiente. Mas se os termos forem tratados em uma outra língua, por exemplo, um brasileiro tratando com um alemão e aí os dois estão falando inglês, e depois da negociação, quase tudo terminado, o brasileiro manda os termos padrão, então em português. Isso vai ser insuficiente, normalmente, a não ser que o alemão fale português. Então, ou tem que ser a língua que foi usada na negociação, ou então você manda a língua da pessoa que está recebendo a negociação. E tem uma língua universal. As cortes da Áustria decidiram um pouco dizendo que se não são essas duas, então vamos colocar numa língua mundial. A questão é, qual é a língua mundial? Qual é a língua que o mundo fala? Se a gente for ver quantas pessoas falam, então o português seria uma boa língua para dizer que tem muitas pessoas falantes, não é? Inglês, muito bem, é muito aceito mundialmente, mas além do inglês fica complicado de dizer que alguma outra língua também seja aceita por qualquer corte. Cada corte vai dizer, não, é a minha língua. Se eu estiver na corte da Alemanha, a Alemanha vai dizer, alemão é uma língua do mundo, ou a Áustria. E imagine um contrato entre a Áustria e a China. A Áustria vai mandar coisas em alemão, claro, é uma língua mundial, e os chineses vão dizer... peraí, estão me avisando que eu tenho mais 2 minutos aqui. Então, nesse caso da Áustria e da China, e será que os chineses mandassem as coisas escritas em chinês? Será que chinês seria uma língua mundial? E talvez a decisão da Áustria vai ser diferente igual? Não sei. Então, eu acho que esse negócio de língua mundial é complicado aqui no CISG. Mas... enfim. E a última questão é quando que você tem esse requerimento de tornar isso disponível? Antes de mandar a declaração de aceitação. Antes de mandar eu aceito, você tem que dizer que entende o que está aceitando. É insuficiente se os termos padrão forem mandados só junto com a nota fiscal ou junto com a mercadoria, e daí você já tinha aceitado antes disso. Então, esses são os requerimentos para que os termos padrão sejam parte da oferta. E a outra coisa que você tem que ter é muito simples. A outra parte tem que aceitar o que está incluído ali. A única questão que não entra ali é quando a aceitação tem uma referência a outros termos padrão, e aí é um assunto que não vamos entrar agora. E muito obrigada por sua atenção. Eu vou deixar essa foto bonita da Manhattan Law e Manhattan Castle, e eu espero suas perguntas se tiverem. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Ulrich.
A Petra, felizmente, ela tem que se ausentar. Nós temos alguns minutos para a pergunta, porque ela tem um avião para pegar. Foi feita uma pergunta à Petra, que ela já deixou a resposta por escrito. Será que podemos considerar uma modificação da lei, ou seria isso dentro da expectativa da relação do negócio, que são imateriais? Sim, que ela entende que a choice of law added in acceptance é uma material modification. Recebemos também outras perguntas que me parece que são mais direcionadas ao URSS. Então, URSS, você quer que eu as leia em inglês? Do you want me to read them in English? She's reading in English, sir. Quando essa incorporação é coberta pela SIG ou estaria na lei doméstica? Segunda. Você quer que eu leia as três? Eu tenho uma memória muito curta, então vou responder cada pergunta por vez. Bem, causas surpreendentes depende a razão pela qual a cláusula é surpreendente. Se ela é surpreendente porque está oculta em algum lugar no termo padrão, tem uma cláusula que diz cláusulas miscelâneas ou questões miscelâneas, e lá você tem uma limitação de responsabilidade muito importante. Por exemplo, isso seria uma questão de interpretação. Seria uma questão da SISG. Se a natureza surpreendente se deriva do conteúdo da cláusula e diz, bem, essa cláusula desvia muito do conteúdo essencial da SISG, é por isso que ela é surpreendente, então é uma questão mais de validade e está sujeita à lei interna ou lei nacional. A segunda pergunta é: a proposta tem o dever de perguntar a respeito dos termos padrão, e quais seriam as obrigações a respeito desse dever de perguntar? Bom, não há obrigação porque não há dever. Pelo menos este é a resposta estrita, rigorosa e correta, porque a SISG, a base para essa exigência de disponibilizar, é que geralmente na prática nenhuma das partes realmente se interessa muito pelos termos padrão na hora da celebração, mas nós, como advogados nessa sala, isso é um comportamento extremamente irrazoável. Mas nós temos que encarar a situação de que os comerciantes não pensam nisso. E se isso é assim, então a regra básica é a seguinte: a parte que quer usar os termos padrão tem que torná-los ativamente disponíveis. A SISG não há a obrigação de perguntar a respeito disso em qualquer situação, a menos que seja uma situação muito extraordinária. E a terceira pergunta é: quando o conhecimento positivo dos termos padrão é impedido, é inviável, eles podem ser incluídos, e como isso aconteceria? Qual é o conhecimento? É impossível quando o conhecimento positivo dos termos padrão. Bem, como é que isso poderia ser incluído? Realmente só se tivessem sido disponibilizados antes. A disponibilização não é uma exigência formal. Não quer dizer que você tenha que enviar os termos padrão cada vez. Se os mesmos termos padrão estivessem incluídos em contratos anteriores entre as partes, você não precisaria enviar de novo. Você pode pressupor que a outra parte não teria. Então, numa situação assim, não deveria haver conhecimento positivo no momento, mas o destinatário poderia concluir o arquivo. Mas se concluir que se isso não acontecer, a única coisa que você poderia fazer é tentar mudar o contrato. O proponente poderia dizer: eu não disponibilizei em tempo hábil, mas eu estou te apresentando agora, você concordaria agora em incorporá-lo? Bem, qualquer parte comercialmente razoável diria: bem, por que eu haveria de fazer isso? Os teus termos padrões não são razoáveis para mim. Então a resposta é não. Mas isso é uma forma de corrigir o erro do contrato. Do contrário, esse contrato seria considerado um contrato sem a disponibilização dos termos padrão.